Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez. É com alegria e satisfação na alma que nós nos aquietamos aqui para juntos retomarmos a leitura do livro de Atos. Então, por favor, convide os seus, reúna os seus aí, vamos juntos adorar o Senhor e buscar a presença dele. Nós lemos ontem até o verso 7 do capítulo 19, né? Onde Paulo já está em Éfeso. Os irmãos ali discipulados por Apolo ainda não tinham entendimento do batismo com o Espírito Santo, da fé verdadeira, só estavam instruídos no batismo de João. Ali Paulo expõe para eles o Evangelho, eles creem definitivamente, o Espírito se derrama sobre eles como um pequeno Pentecostes, e eles profetizam e falam em mistérios, em línguas estranhas. Aí diz o texto, verso 8, ó. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, convide os seus e vamos juntos, porque no final nós ainda oraremos juntos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Esse lugar é o lugar que Paulo mais fica tempo em sinagoga pregando. Mais que em Tessalônica, aqui é o máximo que uma sinagoga, que uma religião conseguiu suportar nesse tempo o Evangelho de Jesus pregado por Paulo. 3 meses aqui em Éfeso. E a palavra que diz que Paulo pregava com ousadia, não é porque Paulo era eloquente, falava bonito, tinha uma retórica boa, não. É por conta da unção, do poder de Deus que emanava de Paulo. Deus fazia sinais e prodígios pelas mãos de Paulo. Verso 9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, nesse momento, você percebe que os judeus endurecem o coração e Paulo sai fora. Eles começaram a falar mal do caminho. O caminho aqui era um título, o nome que eles davam a esse caminhar dos cristãos, dos discípulos de Jesus, porque Jesus era chamado de o caminho, a verdade e a vida. E a palavra caminho, eu sou apaixonado por ela, porque é uma palavra que é a que de melhor representa a trajetória humana na Terra. Nós estamos em caminho, amados. Amém? Em caminho para o céu. Fica atento, Jesus é esse caminho. E Paulo então passa a discorrer na escola de Tirano. Tirano era um filósofo grego poderoso, era um filósofo grego forte. E ele criou essa escola para as pessoas influentes quererem dissertarem aquilo que eles pensavam. E aqui ele cedeu esse espaço para Paulo. E Paulo não perde tempo. E eu quero chamar a atenção com vocês aqui, e vale a pena fazer essa colocação com vocês, porque observe, a história conta em achados arqueológicos chamado Dia D, que Paulo pregava aqui das 11 da manhã às 4 horas da tarde, das 11 às 16. E por que isso? Porque era o pior horário que tinha, porque até às 11 horas eles trabalhavam. Tirano usava essa escola dele para fazer o que precisava. E a partir das 4 horas eles voltavam às atividades. Porque esse horário de 11 às 16 é horário de pico, de muito calor na cidade. Diz a história, lendo, que era mais fácil encontrar gente dormindo, tinha mais gente dormindo em Éfeso a 1 hora da tarde do que a 1 hora da noite. Pra vocês terem uma ideia de como que era horrível esse lugar. E Paulo não faz recusa. Paulo pregava literalmente, Paulo não perdia a oportunidade. Então eu quero te convidar a você entender e perceber isso. Como que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Paulo não desperdiçou, mesmo sendo horário difícil. Paulo aproveitava esse horário dado a ele, cedido a ele, e pregava o Evangelho. Verso 10, amados. Durou isso por um espaço de 2 anos, ou seja, Paulo ficou ali em Éfeso por volta de 3 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele priorizava os judeus, ia para as sinagogas, depois os gregos e gentios.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça conosco. E eu quero que nós creiamos nisso. Deus é livre para fazer o que Ele quiser na vida de quem quiser. E Deus usava as mãos de Paulo, ou seja, Deus está à procura de mãos que queiram ser usadas, como Paulo estava sendo usado aqui, ó. Verso 12, a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Esse versículo é tremendo e é cheio de características importantes. O que eu quero pedir para você, principalmente você que prega, você que gosta, por favor, não use isso aqui como instrumento para ensinar o povo a vir para dentro da sua igreja e trazer lenço, trazer foto, trazer não sei o que, trazer roupa, para você orar sobre isso, como se a roupa, a fotografia saísse dali do seu lugar de culto e viajasse para a casa deles carregando o poder, tivesse imantado. Não, amados, não faça isso. Isso é misticismo, isso é heresia, isso é perversão. O fato é que aconteceu, né? E comigo já acontece isso diretamente. Você está orando em certos locais, pessoas chegam com foto, expõem. Você despreza as pessoas? Não, você ora. Mas à medida que a pessoa caminha com você, você ensina a pessoa o verdadeiro evangelho, para ela não se tornar uma pessoa alienada, cega. Então aqui Paulo, amados, aqui ele não está pedindo para ninguém levar isso, não. Isso era a cultura local que fazia isso. Tá vendo? Muitos doentes, muitas necessidades, principalmente os doentes mentais, que aqui eles atribuíam que os doentes mentais estavam possuídos por demônios, e o desespero, a necessidade, a carência era tão grande que eles faziam isso, levavam até Paulo, a sombra de Paulo passava perto de Paulo, e Deus resolvia fazer milagres. Deus quis fazer milagres. Paulo não pediu para eles fazerem isso. Aqui vem algo importante, ó, verso 13. E eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Ó. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por vós, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, tá vendo? Linhagem judaica. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Amados, o que mais acontece hoje são pessoas misturarem assuntos espirituais com assuntos financeiros e com performance, com narcisismo, querer a glória para si, o poder para si. Você vai observando que até mesmo dentro das igrejas evangélicas, a maioria delas já estão corrompidas. Faz-se certas campanhas, nem é tanto porque querem melhorar a vida dos outros, não. É porque tem interesses, a igreja está cheia, em terreno e tem aquilo. E esses detalhes de roupa, de óleo, de sal grosso, de vassoura, de não sei o que, tá cheio. Por favor, fuja dessas coisas. O evangelho é mais simples do que você imagina. Porque tudo isso carrega crença, cultura, religião, faz parte do contexto em que as pessoas vivem. Mas o evangelho veio para nos libertar dessas escravidões, libertar-nos desses porões do espiritismo e nos trazer de volta para o evangelho, para a luz. Olha para cá para vocês verem aqui, ó. Esse cenário aqui é fantástico, porque eu já disse para vocês que muitos que tinham problemas mentais eram considerados possessos. E os exorcistas aqui já tinham em bastante abundância. Eram fartos deles. Os judeus, então, tinham os exorcistas que viajavam quilômetros para atender alguém. E sabe por que isso, amados? Porque não tinha evangelho, não tinha vida, era uma coisa louca. Observe que na lei judaica, era um dos casos, eu tomei um susto aqui agora, era um dos casos, amados, em que se permitia que um judeu andasse mais de 1 quilômetro num sábado. Era quando ele estivesse correndo de um possesso.
vocês terem uma ideia. E aqui no mundo dos Efésios, eles criam, observem, eles criam que certos exorcistas carregavam um guia, entre aspas, mais poderoso. E quando eles chegavam, né, diante de um possesso, de um espírito menorzinho de poder, ele pronunciava o nome do outro e libertava o possesso. Ou seja, saía de um, caía nas mãos de outro. E a escravidão permanecia do mesmo jeito. Então, amados, o que está acontecendo aqui? Acontece aqui que esses caras foram usar isso. Viam Paulo expulsando demônios em nome de Jesus, falando, vamos usar o nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder sobre os demônios todos. Mas eles não sabiam quem era Jesus. Aí é quando o demônio fez o que fez. Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo e vocês quem são. E cai em cima deles o endemoniado, e subjuga-os, e machuca-os, e os fere, e deixa-os nus, e eles fogem. E aí o nome de Jesus cresce. Olha para você ver o verso 17. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então a gente tem que ter cuidado. Então as pessoas queriam sobressair. Então aqui tem um interesse de poder, de dinheiro também já entrando no meio. E tem muitas pessoas que não largam essas coisas, amados, por interesses. Eu me lembro de um fato, uma irmã me contou, ora com a gente todos os dias, meio-dia, orava com a gente, e perto da casa dela alguém ficou possesso e mandou chamá-la. E naquela luta com o possesso, teve uma hora que ela disse assim, vamos mandar chamar o irmão Mazim? Aí o demônio de lá gritou na boca do possesso, aquele desgraçado não, aquele miserável, aquele branquelo não. Olha, amados, se as pessoas chegam pra gente com isso, dessa forma, vai crescer em nós o eu, o ego, a autoridade. Não, eu sou poderoso, os demônios, só de ouvir meu nome, mas não sou eu, não é Paulo, não é você. Nós temos que passar isso para as pessoas, é o nome de Jesus que liberta e que transforma. E aí, vamos pro verso 18, muitos dos que creram, né, desses que estavam envolvidos com magia, com misticismo, com espiritismo, né, com as feitiçarias, com as macumbas, muitos dos que vieram confessaram e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Denário era a diária de um soldado, de um trabalhador romano, amados. Então era muito dinheiro que eles jogaram, que eles se libertaram. Tipo assim, esses que estavam sendo livres, estavam satisfeitos e alegres. O difícil era aqueles que manipulavam tudo para tirar proveito próprio. Então tem muita gente que não larga essas coisas, essas magias, esses espiritismos, essas artes mágicas, essas macumbas, essas coisas todas, porque aquilo virou fonte de renda, amados, para eles. Não tem outra coisa para fazer. E eles acham que Deus não vai cuidar deles. E outros não largam porque tem medo. E isso gera para eles uma certa segurança. Nós estamos protegidos por esses guias, eles nos protegem. Como se de fato isso fosse verdade, isso é mentira. Só engana e manipula a mente das pessoas e controla. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, então Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando assim, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo ainda na Ásia. E por que Paulo quis ir a Jerusalém, amados? Porque a igreja de Jerusalém nesse tempo estava muito pobre financeiramente. E Paulo queria mostrar o amor prático do evangelho de Jesus para eles. E Paulo ia sair da Ásia, atravessar o mar Egeu e passar pela região da Macedônia, lá na Caia, Corinto. E conforme registrado na carta aos Coríntios, na carta aos Romanos, eles iam colher as ofertas dos gentios ali, né? E ia enviá-lo, ia levar com os outros irmãos até Jerusalém. E ali ensinar para eles essa graça de Deus que está revelada a cada um de nós. Amados, eu quero orar com vocês nesse instante. Eu quero orar nesse instante com você para que Deus liberte você de toda obra maligna. Você que carrega medos, fobias, traumas, você que não está aí machucado ainda,
Você que ainda está ferido, que carrega no seu ser medos, que vê sombras, fantasmas, ouve voz, é perseguido. Vamos orar. Não porque eu estou orando, não. É porque o Jesus que você está ouvindo aí agora é poderoso para te tocar e te libertar de toda essa escravidão. E você que vem oprimido por essas forças espirituais do mal, ou você que lida com isso, que usa isso em benefício próprio, tentando tirar proveito disso, se liberte disso. Pega esse texto aqui e, por favor, amados, não transfira o poder de Deus para objetos, não. Para obras, para nichos, para imagens, para óleo, para sal, para qualquer coisa, para lenço. O lenço aqui era um pano que eles usavam mesmo para tirar o suor do rosto. O avental que eles usavam eram as bandagens que eles colocavam no trabalho diário deles. Não faça isso, não. Desvira misticismo e não carrega o poder de Deus, não. Deus é livre para operar onde Ele quiser, como Ele quiser. Mas coloque os doentes de sua casa diante de Deus nesse instante e vamos levantar um grande clamor nesse instante, porque Deus está aqui conosco, Ele é poderoso. Pai, o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos abandonará. O Senhor é Deus que está aqui conosco. O Senhor é o Deus que nos fortalece. O Senhor é o Deus que nos sustenta. E nós nos curvamos e nos alegramos diante de Ti, porque o Senhor é bom e porque as Tuas misericórdias, ó Pai, duram para sempre. Então venha sobre nós aqui agora o Teu reino. Escuta o meu clamor, o clamor da minha casa, dos meus. Ó Deus, Tu conheces todo o nosso interior. Os Teus olhos são como chama de fogo. Nada está oculto diante de Ti. Então sopra agora nos quatro cantos. Visita essa casa, esse coração, essa mente que está orando conosco agora, lendo a Tua palavra e destrona cadeias, principados, grilhões. Liberte vidas do poder da morte, das trevas agora em nome de Jesus. Ó Deus, vidas que vêm, Pai, sendo machucadas, Pai, pelo oportunismo demoníaco de heranças culturais que nós herdamos, Pai, que o Senhor quebre, que o Senhor liberte essas pessoas pela fé nesse instante. Ó Deus, que cadeias se rompam sim, Pai, que o nome do Senhor seja exaltado, que a bandeira do Senhor seja hasteada no coração de cada um e que Tu sentes no trono da vida de cada um, Pai. Ó Deus, liberta-nos de todos os poderes espirituais malignos que nos oprimem e nos afastam de Ti. Obrigado, Jesus, porque o Teu nome é poderoso, faz o inferno tremer. O Teu nome, Jesus, quando pronunciado por um servo do Senhor, faz com que espíritos imundos saiam, Pai. E agora eu Te peço, ó Deus, que o Senhor visite cada casa e jogue a Tua luz e dissipe as trevas, Pai. E nós ordenamos agora que todo demônio, todo espírito maligno de enfermidade na mente, no corpo, nos ossos, na carne, no coração, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, e essas vidas que se estendem inseguras, fragilizadas, perseguidas por esses seres, por vozes malignas, que não têm tido paz para dormir, que o Senhor agora, Pai, liberte essa mente, tire esse medo, essa insegurança. Batiza com Teu Espírito de poder, de amor, e liberte do poder das trevas, Pai. E cerca essas casas com os Teus anjos, livrando-nos os nossos de todo o mal, dando-nos famílias equilibradas, vidas integradas, alinhadas, Pai. Oh Deus, corpo, mente e alma. Oh Deus, vivendo no chão do Evangelho. Sim, Pai, que é o chão da segurança, da vida, da verdade, da justiça. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor está aqui e nos habita. E em Ti nós somos mais que vencedores. E é assim que nós ministramos libertação e cura na vida do Teu povo. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém.